Antes de mais nada, a minha opinião, não sei, mas aprendi que onde tem fumaça tem fogo. E se nós observarmos o quanto foi de virulenta a reação da patuleia esquerdista quanto a denúncia apresentada por um grupo de hackers dizendo que Adélio confessou que trabalhou a mando do PT no atentado de 6 de setembro de 2018, então a gente começa a entender e a dar certa qualificação pelo estrilo da rapaziada da esquerda. Por falar nessa questão, nós temos que avaliar algumas conjecturas, alguns aspectos que até hoje não ficaram claros, e sobre isso eu quero conversar com você, mas antes quero convidar você a compartilhar o nosso vídeo. Nós precisamos de mais da conta que você compartilhe. Precisamos muito que você dê o joinha, sempre confira se você continua inscrito e comente, porque para nós e para que o vídeo tenha mais relevância é importantíssimo contar com a sua participação e com a sua opinião sobre o fato que está mexendo com a cena política nacional. Eu sou da tese de que o Adélio é esperto demais, e eu já tenho vídeos, que o Adélio é esperto demais para ser abobado. Um lobo solitário com 4 celulares, 2 notebooks, banca de advogado que do nada vem e se prontifica a defender, pagando até do próprio bolso custos de passagens aéreas, locomoção, jatinhos e tudo mais. Sempre tudo foi muito estranho no que envolveu o Adélio. Mas tem alguma coisa que é mais estranha ainda, que é a própria postura da esquerda e do PT. Eu não sei se você lembra, ali em 2006, teve um episódio muito interessante, muito revelador, que é o dos aloprados. Os aloprados do PT, um grupo ligado ao PT, a cúpula, ligados ao Aloysio Mercadante e ao Lula, que tentaram comprar um dossiê falso contra o José Serra, foram presos, foram pegos e nunca entregaram quem os contratou. Eles estavam com a merreca de 2 milhões de dólares, mas isso nada importou e ninguém sabe até hoje quem contratou eles, e a própria justiça já esqueceu desse fato. No entanto, se nós formos observar, os aloprados de 2006 atuam de modo muito semelhante em vários momentos na vida política do PT. É parte do PT essa estratégia de destruir os adversários de qualquer forma. A própria primeira eleição do Lula tem muito dessa estratégia, quando em conjunto atua para destruir a campanha da filha do Sarney, a Rosiana Sarney, naquele episódio da invasão do diretório, da invasão do comitê da Rosiana Sarney, localizar dinheiro e tudo mais. Se nós olharmos o modus operandi da esquerda, ele se repete agora no caso do Adélio. O Adélio, na minha opinião, sempre foi um louco por conveniência. O laudo psiquiátrico atribuído a especialistas forenses é muito subjetivo e torna ele um sujeito inimputável. No entanto, até agora, para a esquerda era conveniente que o Adélio negasse a participação da esquerda. Então, até agora, o depoimento do Adélio era conveniente e era merecedor de credibilidade. Observem bem, enquanto ele estava defendendo a esquerda, o argumento dele e a insanidade dele não contavam. Ele estava falando certo, mesmo sendo o lelé da cuca. Mas quando ele muda de opinião, a esquerda muda também do julgamento sobre ele. E aquilo que é um fato que realmente, uma vez comprovado, uma vez tendo existido, muda totalmente a realidade política das eleições de 2022. É claro que nem Lula e nem o PT têm condições éticas de continuarem no pleito.
Isso todos nós sabemos. A partir das denúncias de Eupólio Carvajal, a manutenção do registro do PT é uma assinte aos brasileiros. A manutenção do registro do PT como partido político e não como facção criminosa é desses absurdos que nós convivemos aqui no Brasil. A confirmação do Eupólio de que ele mandou milhões de dólares para o Lula também o inviabiliza totalmente enquanto candidato. Mas a pá de cal é todo esse salseiro que acontece a partir da revelação de um site de hackers ligados à esquerda. Como eles conseguiram invadir o depoimento, ninguém sabe. Afinal de contas, eles são hackers a serviço da esquerda. Tanto assim que teve um hacker que andou durante meses dentro do TSE, bisbilhotando todas as estruturas eleitorais do TSE e não aconteceu nada. Portanto, é apenas o começo de uma série de desdobramentos. O que eu sei, o que eu tenho a certeza é sim, se antes eu já tinha dúvidas sobre o falso atestado que determinou a insanidade do Adélio, agora muito mais. A patuleia da esquerda toda atua para desacreditar as denúncias. Mas, entre os brasileiros, duvido que exista 5% dos brasileiros que em determinado momento não fizeram a mesma conjectura, não leram a conjuntura política daquele momento em 2018 e chegaram à mesma conclusão. Isso é coisa do PT. E precisamos também lembrar aqui o que disse Zé Dirceu, quando ele deixou bem claro que a facada no Bolsonaro foi um erro nosso. Então observem como as peças vão se juntando. É claro que a esquerda vai tentar fazer valer a sua narrativa. Mas e você? Qual é a sua opinião sobre esse episódio? Eu não tenho nenhuma dúvida de que vai sim chegar no colo do PT essa denúncia da tentativa de assassinato, do atentado contra o Bolsonaro em 2018. Demorou, mas pela gritalhada, pelo desespero dos petistas, pela situação de petistas que inclusive começam a mergulhar e querer sair de cena, mostra claramente que o jogo está apenas começando e que tem muito mais por vir aí, que pode inclusive ter reflexos tanto no TSE quanto no STF. Vamos acompanhar o desdobramento, não pelas narrativas, mas pelas notícias. O que eu posso dizer, pelas informações que eu tenho, é que foi sim o PT quem mandou matar Bolsonaro. A gritalhada da esquerda apenas confirma, o clamor popular apenas reitera. Volto a dizer, se você concordar com o nosso vídeo, compartilhe em suas redes. Se você achar que vale a pena, dê o joinha, comente e principalmente apoie o canal de Brasília na sua caminhada para aumentar ainda mais o impacto e a relevância de cada uma das suas postagens. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.